Boa noite, pessoal. Boa noite, gente querida, amigos, amigas. Você que pode, por acaso, estar aí nos vendo, né? Hoje é um momento muito importante. 19 de setembro, 100 anos do nascimento de Paulo Freire. Você sabe quem foi Paulo Freire? Eu não vou falar quem foi, quem ele não foi, né? Só vou fazer a pergunta e aí você pode, se não conhece, pode fazer a pesquisa. Aliás, já dou até uma dica, né? Se você procurar os escritos de Paulo Freire no Google, você vai encontrar toda a literatura dele escrita, né? É, a Pedagogia do Oprimido, que é um livro essencial, né? É um livro que originalmente foi escrito em inglês, né? E depois foi traduzido para o português. E um livro que eu admito que eu gosto muito, né? De volta e meia eu recorro a ele para os meus trabalhos, para as minhas conversas, para minhas palestras, meditações, é da Pedagogia da Esperança. Ele faz um retorno, vamos dizer assim, ele toma de volta a pedagogia do oprimido e falando da esperança. Né? Tanto que nós hoje usamos esperança como verbo esperançar. Esperançar não é ficar aí, né, de braços cruzados, ver o que, que vai acontecer, né? Vamos ter esperança que vai mudar lá na frente. Né? Não é essa esperança a de Paulo Freire. A esperança de Paulo Freire é de esperançar, fazer, agir. Enquanto não vem aquilo que a gente está esperando, a gente está trabalhando, a gente está, olha aí, no caminho. Não ficamos aí simplesmente vendo a banda passar, né? Como dizia a música lá do passado, né? Tava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar. Fala e se vai, né? Não, nós queremos estar na banda, né? Pedagogia da Esperança. Então, para comemorar Paulo Freire nesses 100 anos, eu vou partilhar com vocês um pequeno trecho aqui da Pedagogia da Esperança. E vou ler, né? Acho que a melhor coisa que tem para homenagear Paulo Freire é ele mesmo falando pra gente, né? E aproveitar aí que eu tô de barba longa, né? Como Paulo Freire, né? Essa semana acho que eu vou cortar, então vamos aproveitar isso também para essa homenagem a Paulo Freire. Na Pedagogia da Esperança, a certa altura, é de 1997, né? O livro. Ele diz assim: me lembro agora de uma visita que fiz com um companheiro chileno a um assentamento da reforma agrária, algumas horas distante de Santiago. Funcionavam à tardinha vários círculos de cultura. Olha só, né? E fomos para acompanhar o processo de leitura da palavra e da releitura do mundo. No segundo ou terceiro círculo que chegamos, senti um forte desejo de tentar um diálogo com um grupo de camponeses. De modo geral, evitava fazê-lo por causa da língua, né? Espanhol. E espanhol não o clássico, né? O espanhol chileno e do povo camponês, né? É como nós aqui, né? O português nosso, que a gente às vezes tem no interior, é um português nosso, né? Linguajar mais tranquilo, mais popular, né? E é isso então que Paulo Freire às vezes tinha essa preocupação. Temia que meu castanhês, né? Português com espanhol, né? Prejudicasse o mandamento dos trabalhos. Naquela tarde, resolvi deixar de lado a preocupação e, pedindo licença ao educador que coordenava a discussão do grupo, perguntei se este aceitava uma conversa comigo. Depois da aceitação, começamos um diálogo vivo, com perguntas, respostas de mim e deles. Aqui, porém, se seguiu rápido um silêncio desconcertante. Eu também fiquei silencioso. Dentro do silêncio, recordava experiências anteriores no Nordeste brasileiro e adivinhava o que aconteceria. Eu sabia e esperava que, de repente, um deles, rompendo o silêncio, falaria em seu nome e no nome de seus companheiros.
Eu sabia até o teor do seu discurso. Por isso, a minha espera no meu silêncio deve ter sido menos sofrida do que para eles estava sendo ouvir o silêncio mesmo. Desculpe, Senhor, disse um deles, que estivéssemos falando. O Senhor é que podia falar, porque o Senhor é que sabe. Nós não. Quantas vezes escutar esse discurso em Pernambuco, e não só nas zonas rurais, mas no Recife também. E foi à custa de ouvir discursos assim que aprendi que, para o educador, a educadora progressista, não há outro caminho senão assumir o momento do educando, partir do seu aqui, partir do seu agora, somente como ultrapassa em termos críticos com ele sua ingenuidade. Não faz mal repetir que respeitar sua ingenuidade, sem sorrisos irônicos ou perguntas maldosas, não significa dever o educador se acomodar ao seu nível de leitura do mundo. O que não teria sentido é que eu enchesse o silêncio do grupo de camponeses com minha palavra, reforçando assim a ideologia que já vinha explicitada. O que eu teria de fazer era partir da aceitação de alguma coisa dita no discurso do camponês e, problematizando-os, trazê-los ao diálogo de novo. Não teria sentido, por outro lado, após ter ouvido o que disse o camponês, desculpando-se porque havia falado, quando eu é que poderia fazê-lo, porque sabia, se eu lhes tivesse feito uma preleção com ares doutorais sobre a ideologia do poder e o poder da ideologia. Paulo Freire. Muito bem, disse em resposta à intervenção do camponês. Aceito que eu sei e vocês não sabem. De qualquer forma, gostaria de lhes propor um jogo para funcionar bem, existe de nós absoluta lealdade. Vou dividir o quadro negro aqui em 2 pedaços que irei registrando, do meu lado e do lado de vocês. Os gols que faremos, eu em vocês e vocês em mim. O jogo consiste em cada um perguntar algo ao outro. Se o perguntando não responder, o perguntado, aliás, não responder, é gol do perguntador. Começarei o jogo fazendo a primeira pergunta a vocês. A essa altura, precisamente porque assumiram o momento do grupo, o clima era mais vivo do que quando começáramos antes do silêncio. Primeira pergunta. Que significa a maiêutica socrática? Gargalhada geral e eu registrei o meu primeiro gol. Agora cabe a vocês fazer uma pergunta para mim, disse. Houve uns cochichos e um deles lançou a questão. O que é curva de nível? Não soube responder. Registrei 1 a 1. Qual a importância de Hegel no pensamento de Marx? 2 a 1. Para que serve a calagem do solo? 2 a 2. Que significa epistemologia? 4 a 3. Que é adubação verde? 4 a 4. Assim, sucessivamente, até chegarmos 10 a 10. Ao me despedir deles, lhes fiz uma sugestão. Pensem no que houve esta tarde aqui. Vocês começaram discutindo muito bem comigo. Em certo momento ficaram silenciosos e disseram que só eu poderia falar, porque só eu sabia e vocês não. Fizemos um jogo sobre saberes e empatamos 10 a 10. Eu sabia 10 coisas que vocês não sabiam. E vocês sabiam 10 coisas que eu
Não sabia. Pensem sobre isso.